Bem, colegas, vou começar a apresentação do Meeting F1, que é o meu projeto. Meeting vem da união, da reunião, né, da Fórmula 1. Vocês já podem imaginar que isso seria um conteúdo do meu projeto. Meu nome é Luiz Felipe Panoso, para quem ainda não sabe. E o Meeting F1, eu quero apresentar para vocês ele. Ele vai ser um site, uma plataforma na web, e justamente eu quero começar com essa frase do Musso, que ele diz: a rede universal que conecta todos os indivíduos em escala planetária, né? Seria uma propaganda muito boa do que é a internet, né? Ou seja, o meu projeto ele vai ser um site, e esse site vai ser completamente estruturado na web, como é a maioria, ou como deve ser a maioria dos sites. Ele vai ser um guia de notícias de Fórmula 1. Como assim guia de notícias? Esse guia de notícias vai funcionar assim. Temos lá a página do site, aí nós vamos ter blocos, vários blocos, e em cada bloco, por exemplo, este bloco daqui de cima é o bloco do G1. Esse aqui é o bloco do Amigos da Velocidade, e esse daqui é o bloco do Grande Prêmio, por exemplo. Sites de notícias de Fórmula 1 da internet, que eu conheço e que existem muitos mais outros. Então, por exemplo, este site aqui estarão aqui dentro, estarão indicados os links das notícias de hoje. Aqui os links das notícias de hoje do Amigos da Velocidade e aqui o link das notícias do Grande Prêmio. É simples, mas vai ajudar a vida de muita gente com relação a isso. Por quê? Porque as pessoas vão ter um leque muito maior, né? As pessoas vão poder ver como que o G1 tratou uma notícia, como que o Amigos da Velocidade tratou uma notícia e como que o Grande Prêmio, por exemplo, tratou a mesma notícia, né? Então aí nós vamos ter blocos mutáveis. Como assim blocos mutáveis? O que é isso? É um conceito que eu botei mesmo, uma coisa que eu inventei. Esses blocos mutáveis seria o quê? Esse bloco, por exemplo, do G1, teve mais acesso à notícia do G1, foi a notícia que teve mais acesso no dia, ou atualmente, quando a pessoa abriu o site. Então, esse bloco vai ter um espaço muito maior, vai ser um bloco maior, o bloco do G1. O bloco do Amigos da Velocidade não teve tanto acesso assim, foi mediano, então ele vai ser um bloco um pouquinho menor. Agora, já o bloco do Grande Prêmio teve quase o mesmo número de acesso que o G1, então vai ser um bloco parecido tamanho, com relação ao tamanho, ao bloco do G1. Então, o que acontece? Esses blocos vão ser mutáveis com relação ao número de acesso dos links que estão dentro desse bloco. Ou, por exemplo, ou seja, se o G1 teve mais acesso, então ele vai ter, naquele momento, um bloco maior. Assim, teoricamente, o espectador, que nesse momento seria o internauta, vai ver e vai focar os seus olhos diretamente ao bloco do G1, que é o bloco mais acessado. E aí ele vai poder dizer: oh, esse é o bloco mais acessado, essa notícia está desse jeito. Ah, mas o bloco que não é tão acessado, a notícia está desse jeito. E a notícia é mais, no meu ver, a notícia do bloco menos acessado é a notícia mais verídica. Então eu vou acessar lá. Mas vamos ver o que o G1 diz também, vamos ver o que tal diz também, entendeu? Então vai ser um painel, um guia, né? A ferramenta de produção que a gente escolheu para esse projeto é gratuita, inicialmente, é claro, é gratuita para a gente poder trazer ele à realidade, porque é uma coisa que realmente eu quero fazer. E a rotatividade desse site, né, as atualizações, eu, em estado perfeito de condições, queria que essa rotatividade pudesse ser feita automaticamente, né? Criar algum mecanismo, algum jeito ali na programação para que essa atualização de links possa ser feita automaticamente. É claro que em segundo plano, se ela não puder ser feita assim, vai ter que ser feita manualmente, o que vai gerar uma demanda de custos e de trabalho humano muito maior e vai diminuir ainda mais a possibilidade desse site ser realidade. E com relação a link, bloco, acesso, né, o nosso projeto ele tem essa convergência, né, entre o link, o bloco e o acesso, né? Ou seja, nós vamos utilizar também das redes sociais para ver esse compartilhamento dos links, né? Vamos tratar a informação matematicamente, se assim a gente pode dizer, né? E para isso a gente vai se baseia no conceito do WUF,
né, que seria uma moeda de troca, né, uma moeda de troca entre que, por exemplo, quem tem mais WUF chama ou atrai mais WUF ainda, que seria mais ou menos como se fosse quem tem mais dinheiro atrai ou chama mais dinheiro. E no nosso site isso vai funcionar muito bem, porque quanto mais acesso um site vai ter, maior será o seu link. E isso trará mais acesso ainda. Por quê? Porque se ele tem mais acesso, o espaço que ele vai ter no nosso site vai ser maior. Por quê? Porque aí o acesso, o tamanho, a visibilidade que esse site vai ganhar vai ser muito maior. E isso vai proporcionar um crescimento a ele, né? E aí nós vemos a questão do hipertexto, né? A capacidade de absorção aí, numa análise mais teórica, num embasamento mais teórico, né? O porquê que a gente usou links e os blocos em si, a gente pode até acessar como grandes hiperlinks, né? Que dão condições para o espectador, que nesse momento é o internauta, para ele saber como as pautas estão sendo tratadas no meio da Fórmula 1, como que a pauta do Schumacher está sendo tratada no G1, no Amigos da Velocidade, no Grande Prêmio e em etc. outros sites, né? E o nosso site, por exemplo, ele vai ter uma nova linguagem, porque qual que é o texto do site? Que texto que esse site vai ter? Que redação que esse site vai ter? Nenhuma. O texto desse site é uma nova linguagem, ele vai ter somente links. Eles vão ser blocos e dentro desses blocos vai ter links. A única coisa que de texto que vai ter vai ser o texto explicando quem que nós somos e pronto e acabou. Vai ser link e bloco. É uma nova linguagem, um novo formato, uma nova forma de se informar, né? Aí eu até citei aqui a acessibilidade do link aos componentes visuais. Essa convergência entre informação de texto, de link, com os componentes visuais, que é o bloco, que são questões de design, né? Ou seja, o site, este projeto proporciona, eu não porque fui eu que criei, mas eu depois de ver ele pronto, observei que ele proporciona essa rotatividade entre o link, que seria algo mais fluido, um texto, algo mais do cognitivo, há um componente visual, que é algo mais sólido, que é padrão, que é aquele tamanho, né? Que é algo mais, digamos assim, que é mais palpável do que o próprio texto, do que o próprio pensamento, do que a própria ideia ou do que a própria notícia. E o site, através dos blocos e os links e os hiperlinks funcionando como blocos, eles unem isso muito bem, eu creio. A nossa viabilidade, como eu disse antes, é pequena. E para concluir isso, eu acho que esse projeto ele ajuda ou ajudará a modificar o jeito de lidar com a informação, tratar a notícia como informação de cunho matemático, que eu digo, com relação a dados, tratar a notícia com relação a dados, que é o que o mercado hoje necessita, o que o mercado está pedindo, né? É o mercado capitalista de hoje em dia, que através dos números que as redes sociais geram, pede isso, pede que a notícia seja tratada como informação, como matemática, como dado, como números. E eu acho que isso, o nosso projeto, ele traz esse viés. Seria isso.